Olá, muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Nessa manhã chuvosa, está começando pela TV Terra do Sol o Giro Fortaleza, edição manhã. Hoje vamos mostrar que a terceira fase da vacinação contra a Covid já começou aqui na capital. A gente traz informações e dicas para o público prioritário. A Prefeitura de Fortaleza deu início à segunda etapa da distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. Você vai acompanhar a cobertura completa e você vai ver também na nossa série de entrevistas especiais sobre empregabilidade o quanto a qualificação profissional pode ser importante na busca por uma vaga no mercado de trabalho. E a gente começa, claro, com imagens do trânsito aqui em nossa capital e é óbvio que a gente conta com a presença do André Luiz Barcelos. Bom dia, André. Bom dia, satisfação. De novo de amarelo, né? Sim, a campanha continua, né? Continua aí forte. E hoje nós temos uma série de ações nas vias de Fortaleza. A gente vai falar um pouquinho sobre elas e mostrar um pouco do nosso trânsito na cidade. Eu comecei falando sobre essa manhã chuvosa e aí muita chuva sempre é sinal de um alerta dobrado, né? Exatamente. A pista fica molhada. Se o veículo não tiver com o pneu em boas condições, com aquelas ranhuras, aqueles sulcos do pneu, você pode ter um acidente. Então, redobrar a atenção. E hoje, por conta da chuva, tivemos alguns semáforos em pane. Nesse momento, a situação já está regularizada, mas todo cuidado é pouco. Ok, vamos dar uma olhada então? A gente sempre separa aqui algumas imagens para o André analisar. Perfeito. Temos aqui na Barão de Estudos, Chico Pontes Vieira, só para mostrar como o trânsito está intenso aqui na Barão de Estudos. Você pode notar aí, está fluindo, mas uma carga muito boa aí de veículos, né? Alguns momentos aí congestionamento, então tem muita atenção nesse momento. Quem puder evitar, né? Ela está um pouco lenta, mas está fluindo, né? No começo da manhã, por conta da chuva, a gente teve alguns pequenos pontos de alagamento, mas como já faz a chuva cedeu, então o próprio lençol, o próprio solo ele já se organizou aí em relação a essa drenagem e agora está fluindo, mas com um trânsito bem pesado nesse momento. Ok, vamos para a próxima. Pronto, vamos lá para pertinho de Messejana, né? Pertinho do terminal de Messejana. E nesse momento está bem mais tranquilo, mas a gente estava com uma formação de fila até bem pouco tempo, né? O trânsito está normalizando, até porque o semáforo ele se adapta um pouco a essa dinâmica, mas você pode ver aí que o fluxo também está voltando à sua normalidade. É a Rua Clara de Assis com a Avenida... Jornalista Tomás Coelho. Certo, do lado certo. do terminal de Messejana, um terminal que teve uma série sim. de intervenções nele. Descida do viaduto aqui, né? Descida do viaduto. Ok. Então a gente vê que o trânsito está bem constante, né? É uma área aí que merece uma atenção especial. Nós sempre temos uma atenção, uma equipe circulando por essa área, e qualquer interferência pode gerar muito transtorno. Certo. Próxima. Pronto, agora a gente vai lá para Santos Dumont. Otávio Lobo com Santos Dumont. Otávio Lobo, Santos Dumont, trânsito mais tranquilo. Sempre é assim, né? Geralmente. Em alguns momentos ela tem uma carga maior de veículos, mas nesse horário está bem tranquilo. O usuário ele vai ter aí uma boa condição de tráfego nesse local, né? A ciclofaixa aqui, inclusive uma ciclofaixa que tem uma estrutura de proteção, né? Então é só para chamar a atenção e que nesse momento a gente tem aí um trânsito bem tranquilo na cidade. André, é interessante que o pico para a cidade inteira nunca é no mesmo horário, né? Você tem bairros mais tranquilos, outros que são mais dependendo do horário. Então quem sai de casa sempre no mesmo horário todos os dias deve observar esses locais, né? Com certeza. E nesse momento, por conta dos horários diferenciados, o pico ele acabou alastecendo um pouco, né? Você tem aí um pico um pouco mais longo, porque muitos comércios estão começando a funcionar mais tarde, né? E isso aí até bom porque não concentra como era antes. Antes, perto de 8 horas, de 7h30 até 9h10, 9h20, você tinha aí o pico da manhã, que é o maior pico que a gente tinha na cidade. Tanto que a gente tinha as equipes com mais atenção nesse momento. O da tarde era menor porque ele era mais diluído. Então hoje a gente está vendo essa dinâmica. Então tem locais que não tem jeito, né? E são grandes corredores, que aí vão ter uma carga maior, mas
nesse momento a gente tem esse pico da manhã um pouco mais longo. Isso melhora um pouco a fluidez. Ok. Aí o último ponto, gente, é a Avenida Antônio Salles. Antes do André comentar, a gente vai mostrar para vocês porque a Avenida Antônio Salles passou pela readequação de velocidade, que agora é de 50 km por hora. De acordo com a AMC, foram registrados 600 acidentes no local. Nos últimos 4 anos, a repórter Márcia Mendes tem mais informações. A partir de hoje, a Avenida Antônio Salles recebe novo limite de velocidade. A medida faz parte da programação Maio Amarelo, que busca aumentar a segurança de condutores e pedestres. A velocidade permitida na via agora é 50 km por hora no trecho entre a Avenida Guanabi e a Rua Monsenhor Catão. Nos próximos dias, ações educativas vão orientar o fluxo de pessoas. Haverá também um período educativo de 6 meses, a partir da conclusão da sinalização, para os motoristas se adaptarem ao novo limite de velocidade. É por conta desse período educativo que os agentes estão lá nesse momento, né, André? Daqui a pouco você vai para lá, né? Exatamente. Eu estava justamente lá, para dar essa orientação para os motoristas. Aqui, gente, olha o cruzamento da Antônio Salles com a Desembargador Moreira. Peguei uma boa chuva já lá no começo da manhã, vou já pegar mais um pouquinho. E é um local que a gente tem aqui nosso painel, aqui não dá para ver direito, porque está virado, mas ele indica as mortes que aconteceram na cidade, né? Segunda-feira foi inaugurado, Sim. 61 mortes. Hoje Sim. são 63. Inclusive, a Tati foi fazer uma participação ao vivo. Quando ela entrou ao vivo, estava contando 60 mortes. E quando ela começou a falar, mudou para 61. E eu até falei para ela do impacto que isso causou em mim e que a ideia é essa, causar esse impacto, né, André? Naquele momento, tinha uma vida sendo perdida por conta de um acidente de trânsito. E é uma tragédia, né? Porque sem dúvidas. A gente não pode tolerar essa perda de vidas no trânsito. Olha aqui os agentes trabalhando, né? Nós já temos aqui uma equipe fazendo uma ação educativa, né? Aqui o nosso companheiro do Via Livre com a faixa que fala sobre essa questão da adequação de velocidade. E aqui, entrando nos carros, tá um pouco pequeno, não dá para ver, temos alguns educadores que estão com essa mesma camisa amarela que eu estou vestindo, entregando máscaras, tentando mostrar para as pessoas e orientar sobre essa adequação. Então, são ações que vão acontecer nesses próximos meses na cidade, para que a gente possa indicar bem para esse usuário, né, o risco, né, que está relacionado à velocidade e tudo que a gente pode fazer para contribuir com um trânsito mais seguro. O Maio Amarelo ele chega e a grande temática do Maio Amarelo é a responsabilidade que cada um de nós tem para reduzir esse quadro de mortalidade. Hoje, 63 pessoas perderam a vida no trânsito. Foram 63 famílias que ficaram seus pais, mães, filhos. Foram 63 leitos que deixaram de ser usados para essa questão da contaminação da Covid-19. Sim. A responsabilidade é de todos nós. Sem dúvidas. Obrigada, viu, André? Pelas informações e pela mensagem que você sempre traz aqui. Bom dia. E agora uma ótima notícia. O prefeito José Sarto se pronunciou sobre o início da tão esperada terceira fase, vacinação destinada a pessoas com comorbidade, grávidas e mulheres que tiveram filhos recentemente. Vamos ouvir. Passando por aqui para dar uma boa notícia para Fortaleza. Nessa quarta-feira, nós vamos começar a vacinar a terceira fase. Pacientes com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. Vá lá no site Saúde Digital, se cadastre e a Prefeitura fará o seu agendamento. É importante, lembre-se, comprovar a sua condição. Se é gestante, se é puérpera, se é uma pessoa com deficiência permanente, você comprovando será feito o seu agendamento. Vamos juntos celebrar mais essa vitória que conseguimos contra essa pandemia. Pois é, a terceira fase da vacinação contra a Covid já começou aqui na capital. O público prioritário, que são pessoas com comorbidades, deve realizar o cadastro e ficar muito atento a outras informações importantes. Mas a repórter Lívia Marques explica tudo. Com a chegada dos últimos lotes da vacina contra a Covid-19, Fortaleza agora avança no Plano Nacional de Imunização
inicia hoje a terceira fase, que é destinada a pessoas com comorbidades. Na última segunda-feira, o governo do estado recebeu cerca de 273 mil doses de imunizantes. A terceira fase é a fase que a gente considera das comorbidades, das gestantes e das pessoas com deficiência. Ela vai ser dividida em algumas pequenas fases, seriam as priorizações das priorizações, né? Vamos iniciar com as gestantes com comorbidades, que tem alguma doença associada ao período da gestação. A gente vai ter as pessoas com síndrome de Down, independente da idade, e vamos ter também os pacientes com renal crônico que fazem diálise, também independente da idade. Já em relação às comorbidades, pessoas com cardiopatias, diabetes mellitus e obesidade com IMC acima de 40 terão prioridade para receber o imunizante. Essas comorbidades foram elencadas de acordo com a mortalidade frente à doença do Covid. Essas comorbidades, que foram 7 elencadas, elas vão ser fracionadas de acordo com a faixa etária. Vai ser chamado por idade 59, 58 de ordem decrescente e de acordo com a comorbidade. São 7 as prioritárias e a primeiro lugar que tem relação com maior mortalidade de Covid é a cardiopatia. Em seguida, tem a diabetes mellitus e, em terceiro lugar, a obesidade. Nesta terceira fase, os agendados precisarão apresentar documentos comprobatórios indicando o motivo para a aplicação da vacina. E as pessoas que utilizam os serviços da rede pública podem procurar um dos 116 postos de saúde do município. Quem é atendido na rede privada pode utilizar esse formulário padrão e tê-lo junto ao seu médico de acompanhamento. Quem é da rede pública vai procurar as 116 unidades de saúde, que vão estar escalonando essa procura por idade, começando com os de 59 anos, com essas doenças, e priorizando a de primeiro, que está no primeiro lugar, que é a cardiopatia, e assim por diante. Vamos para um rápido intervalo e eu volto para te mostrar como foi a distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família, que começou a ser feita ontem pela Prefeitura de Fortaleza. E a gente traz também as notícias do portal com Lívia Marques. Eu volto logo. Já voltamos e a gente continua a falar de vacinação porque a Tatiana Alencar está ao vivo lá no centro de eventos onde já acontece a vacinação da terceira fase. Bom dia, Tati. Bom dia, Claudinha. Exatamente. Estou aqui no centro de eventos, mais especificamente na parte dos drive-thrus. Primeiro, a gente precisa ficar nessa parte aberta por uma questão de sinal, para a gente ter uma conexão para mostrar para você de casa como está sendo a movimentação aqui no centro de eventos, Claudinha. Essa é a terceira fase da vacinação contra a Covid-19, que aí inclui as pessoas com comorbidades, grávidas, puérperas, pessoas com deficiência permanente. Essa nova etapa está ocorrendo simultaneamente a vacinação do público prioritário da primeira e a segunda fase da campanha, que são os idosos, né, os trabalhadores da saúde e os profissionais das forças de salvamento e segurança. Agora eu queria pedir para a nossa produção colocar a artinha para a gente explicar quem está sendo vacinado agora nessa primeira etapa da terceira fase. A gente tem que começar ainda nessa primeira etapa, tem 2 etapas, e nessa primeira, quem está sendo vacinado são os gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos também, pessoas de 55 a 59 anos com cardiopatia, diabetes, obesidade, doença neurológica, pneumopatias, imunodeficiências, além de pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. Na segunda etapa desta terceira fase, gestantes e puérperas, independente de comorbidades acima de A gente perdeu o contato com a Tati, infelizmente. Mas a gente vai tentar colocar nas nossas mídias sociais. Lá no Instagram, @TV Terra do Sol, a gente vai deixar
essa arte que a gente colocou aqui durante o Vivo da Tati para você ficar bem por dentro, porque dentro da terceira fase existem outras fases e aí você vai ter uma noção de quais são essas comorbidades para saber se você se enquadra. Lembrando que lá no portal fortaleza.ce.gov.br já existe uma reportagem sobre isso, com todos os detalhes, inclusive o modelo do atestado. É só você imprimir o modelo do formulário, você imprime, já leva, já fica por dentro de tudo que precisa ser feito para essa terceira fase, que é destinada a pessoas com comorbidades, tá bom? Chegou a hora da gente ficar mais informado com a Lívia Marques, que traz agora as notícias do portal. Bom dia, Lívia. Bom dia, Ana Cláudia. Eu trago hoje duas notícias muito importantes para quem recebe auxílio da Prefeitura. Ontem, a Prefeitura de Fortaleza iniciou a segunda etapa de distribuição para os 15 mil trabalhadores cadastrados no projeto Renda em Casa. Essa ação beneficia o grupo formado por taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de transporte escolar, carroceiros, catadores de recicláveis e guias de turismo. Os beneficiários que não receberam a cesta básica na primeira etapa podem retirar 2 cestas equivalentes aos meses de abril e maio. E começou ontem também o pagamento da segunda parcela do programa Auxílio Emergencial Uma Força para a Cultura de 2021. Vale lembrar que as inscrições para as vagas remanescentes para este auxílio podem ser feitas até amanhã no portal da Prefeitura. E por último, a Prefeitura vai disponibilizar mais 40 pontos de internet gratuita em Fortaleza. Atualmente, o serviço já conta com 61 pontos distribuídos na capital, entre as praças, áreas verdes e Areninha. A expectativa é que a cobertura seja expandida para 101 pontos de conexão por meio do Wi-Fi. Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, falou sobre o assunto. Foi lançado na última sexta-feira um edital da segunda etapa do Wi-Fi. O Wi-Fi é aquele projeto da Prefeitura de Fortaleza que visa levar a internet pública gratuita para a população para vários locais da cidade, como praças e grandes áreas urbanas. Nessa segunda etapa iremos atingir mais 40 pontos, entre eles a Moça da Bosa, a Praia do Futuro, o Polo Gastão da Vajota, entre outros. Ano passado atingimos 60 pontos, vamos chegar agora a 100. Tivemos mais de 1 milhão de acessos ao longo do ano de 2020 e mais de 90 mil pessoas cadastradas no sistema. A Prefeitura de Fortaleza tenta, assim, aumentar a inclusão digital, principalmente de quem mais precisa. O que vemos observando nos índices desde o ano passado é que quanto menor a IDH do bairro, maior a quantidade de acesso. Dentro da plataforma que a SDE planeja fazer a partir do ano de 2021, que as capacitações sejam praticamente todas à distância, isso também será um vetor importante para que as pessoas possam se comunicar melhor e também se capacitar para assim se tornarem melhores profissionais. Para ter acesso a essas informações, acesse o portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. É com você, Ana Cláudia. Obrigada, Lívia. Bom dia para você. E nesta terça-feira, a Prefeitura de Fortaleza deu início à segunda etapa da distribuição de cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família que não possuem alunos matriculados na rede municipal de ensino. Confira mais detalhes na nossa reportagem. O programa Comida em Casa continua beneficiando a população que mais precisa neste período de pandemia. A segunda etapa da entrega das cestas básicas para beneficiários do programa Bolsa Família que não possuem alunos matriculados na rede municipal de ensino começou nesta terça-feira, dia 4, e segue até a próxima terça, dia 11 de maio. Para evitar a aglomeração, nós estamos dividindo pela data do seu aniversário. E assim a gente entregue as cestas todos na calma, na paz, né, sem aglomerar. Ressalto aqui que são 126 mil. Se a pessoa não sabe onde pegar e o dia que vai pegar, a Prefeitura disponibilizou o telefone número 156, você liga para o número 156, fornece o número do seu CPF e lá você vai ter a informação do dia e o local e o horário que você vem buscar a sua cesta. O
CRAS da Barra do Ceará foi um dos 53 pontos de entrega das cestas, que foram distribuídas também em outros 26 CRAS e 26 escolas municipais. Quem ainda não recebeu a cesta básica na primeira etapa não tem problema, vai poder retirar as 2 cestas. Esse já é o segundo mês, na verdade, que nós estamos entregando. Inclusive, algumas famílias não receberam no mês passado. E eu queria lembrar que basta ser cadastrado no Bolsa Família, não ter crianças na escola pública, já que quem tem crianças na escola pública já recebe. Se você tiver um cadastro e não tiver atualizado, ligue para 156. E dê o número do CPF ou do NIS, que você vai receber também retroativo. Então, tem pessoas recebendo a cesta do mês passado e a cesta desse mês. Então, assim, é de uma importância imensa, porque as pessoas estão desempregadas, o lockdown tem deixado as pessoas em casa, então a gente se preocupa mesmo com essa questão alimentar. Também estão sendo doadas 2.000 quentinhas diariamente e 700 sopas, e a ideia da prefeitura é dobrar essas doações. E estamos entregando Vale Gás, que agora também já está terminando a desse mês, mas todos os meses vão ser entregues o Vale Gás também. As famílias são contatadas pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza por meio da base de dados do Cadastro Único. Caso o beneficiário não esteja com os dados atualizados ou não tenha recebido a ligação, é possível ligar para o número 156 ou acessar o site central156.fortaleza.ce.gov.br/cesta básica e informar o NIS ou CPF para receber as informações de data e local do recebimento do benefício. Quem já está ok com o cadastro, fique atento nas datas de entrega que foram divididas de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Hoje, na terça-feira, pela manhã, foram entregues as cestas dos que nasceram em janeiro. Pela tarde, os que nasceram em fevereiro. Na quarta, dia 5 de maio, serão entregues as cestas dos nascidos em março, isso pela manhã, em abril, pela tarde. E assim segue, respectivamente, até o mês de dezembro, na próxima terça-feira, no dia 5. O programa Comida em Casa vai seguir beneficiando cerca de 126 mil famílias até julho deste ano. E a retomada da economia deu mais um passo importante após a divulgação do novo decreto que permite a abertura do comércio aos finais de semana. A notícia animou os comerciantes que vão poder faturar em uma das melhores épocas do ano, o Dia das Mães. A nova retomada da economia em Fortaleza vem trazendo novas esperanças para os comerciantes. De acordo com o novo decreto que está em vigor desde a última segunda-feira, o horário de funcionamento do comércio foi ampliado e agora poderá funcionar aos finais de semana. E a diminuição dos índices da Covid contribuíram para isso. Em 14 dias, a média móvel dos casos caiu cerca de 70%, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. E agora, com a ampliação do horário de funcionamento do comércio, os lojistas já começam a criar uma nova expectativa no faturamento. A gente se encontrava com o comércio fechado, né? Então, a partir do momento que foi reabrindo, a gente foi tentando subir aquele número de venda que a gente já tinha antes. E com esse novo decreto, com essa reabertura do fim de semana, a gente tem aquela boa expectativa para que a gente consiga subir esse faturamento. Então, a gente está com boas expectativas, altíssimas até. E essa abertura do comércio aos finais de semana coincide com uma data muito especial, o Dia das Mães, que normalmente movimenta bastante a economia nesse período. Isso nos dá um alento, isso nos anima, nos traz um otimismo muito grande. Nós não temos ainda o crescimento do ano passado, porque no ano passado, com relação a esse ano, no ano passado nós estávamos parados, então não tem como fazer comparação. Mas estamos otimistas, porque os lojistas fizeram parcerias com os fornecedores, então alguns conseguiram descontos, conseguiram fazer promoção de preço, de produtos e tal. Então, nós estamos preparados para o Dia das Mães. Além do setor do comércio, os restaurantes também vão poder abrir as portas a partir deste sábado. E para a Tayene, isso já traz uma nova perspectiva para o setor.
Depois de quase mais de 2 meses, né, as pessoas vão poder voltar aos finais de semana a frequentar um restaurante. Coincide com domingo, que é Dia das Mães, e é um dos dias mais movimentados dos restaurantes. E, paralelamente, nós temos um decreto que nos vai deixar funcionar basicamente 3 horas só, da meio-dia às 15, que você tem esse movimento concentrado e com 40% da capacidade. Então, o desafio vai ser enorme. Apesar de, claro, é bom o movimento, mas o desafio vai ser muito grande. E vamos para o nosso último intervalo e na volta você vai acompanhar a nossa série de entrevistas especiais sobre empregabilidade e o mercado de trabalho. Hoje vamos falar sobre a importância da qualificação profissional para o trabalhador. Eu volto já. Voltamos e vamos falar agora sobre a importância da qualificação profissional para o trabalhador. Além de ser fundamental para a entrada no mercado de trabalho, uma boa capacitação ajuda no cumprimento de funções mais específicas. Não basta apenas contar com a oferta da vaga de emprego. Quem deseja disputar uma vaga no mercado de trabalho precisa pensar na qualificação profissional. Manter-se atualizado e com currículo aumenta as chances do candidato conseguir aquele emprego tão concorrido e desejado. Hoje vamos conhecer as iniciativas da Prefeitura de Fortaleza que possibilitam a qualificação profissional gratuita em diversos segmentos. Confira! E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui de forma remota a Flora Teles, que é coordenadora de qualificação profissional da SDE. Bom dia, Flora. Primeiro, obrigada por você participar do nosso programa. Seja muito bem-vinda, tá? Tá. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Né? E é muita honra estar podendo aqui estar com vocês discutindo esse assunto tão importante, principalmente em tempos de pandemia. Flora, desde o início da semana a gente vem falando sobre essa questão da empregabilidade, né? Dando algumas dicas para quem está em casa, ou para quem está desempregado, ou para quem deseja empreender. A gente está trazendo aqui sempre pessoas da SDE que são muito capacitadas para falar sobre os assuntos. E hoje a gente vai falar da qualificação profissional. Por quê? Para se manter no mercado de trabalho, para se manter bem, ou para conseguir entrar, tem que ter qualificação, né, Flora? Quando a gente fala em qualificação, o que a gente precisa entender? Com certeza, a qualificação profissional sempre foi um fator importantíssimo para a inserção e manutenção no mercado de trabalho. A gente teve um probleminha aí, infelizmente, a gente fica dependendo da internet, da tecnologia. A gente vai ver se consegue retornar com a Flora, porque esse assunto é muito interessante. Quem está em casa, quem está acompanhando desde segunda-feira, desde o início da semana, a gente está trazendo aqui profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza para dar dicas, seja a pessoa que está desempregada, seja a pessoa que está em busca de uma nova chance no mercado de trabalho. A gente sabe que nesse momento de pandemia está super difícil de conseguir entrar e é aí que essas dicas podem fazer toda a diferença, não só as dicas, mas também as ações que são desenvolvidas pela SDE, que podem, de certa forma, contribuir para que você abra mais a sua cabeça. E hoje a gente está aqui com a Flora falando sobre qualificação profissional. Por que é importante se manter atualizado? Eu acho que a palavra fundamental é essa, porque o mercado de trabalho está muito disputado. Então, quem quer se manter bem no mercado de trabalho ou quem quer entrar nesse mercado disputado, precisa contar com essa ferramenta que é a boa qualificação profissional. E a Flora, ela é especialista e ela vai aqui passar dicas e também dizer como é que a SDE pode fornecer essa ferramenta para você. Vamos falar com a Flora, só inverte o teu celular. Tenta virar um pouquinho. Pronto, tá ótimo assim. Então, Flora, eu estava falando aqui sobre essa importância de você se manter qualificado e que isso tinha muito a ver com a palavra atualização. Então, o profissional ele precisa estar constantemente se atualizando para não perder espaço ou para conseguir um espaço nesse mercado tão disputado, não é isso? Isso mesmo. O processo de qualificação profissional é a preparação contínua do trabalhador por meio da aquisição de diversos cursos, né? Ele vai ampliando seus conhecimentos, ele busca uma profissão, ele busca uma carreira na qual ele se identifica, uma ocupação, e ele estabelece um itinerário formativo, né? Isso é uma trilha
né, que deve ser ao longo de toda a sua atuação profissional, porque é super importante ele se manter atualizado, atento às novas necessidades, às novas demandas. O mercado de trabalho hoje é extremamente exigente, né? E aí a qualificação profissional é uma possibilidade de você se manter sempre atual, né, naquilo que está atendendo às necessidades, né, do mercado, da sua profissão e do seu nicho de atuação profissional. É fundamental a qualificação profissional. Sempre foi e sempre será. E quando a gente fala de atualização, a gente pensa em quê? A gente pensa em cursos, a gente pensa em voltar a estudar, mas, sobretudo, ficar atento às mudanças que acontecem, né? Dependendo aí, claro, da sua área de atuação. Em um cenário como esse, pandêmico, eu acho que a gente precisa mesmo lançar mão dessa questão dos meios virtuais, né? No cenário de pandemia, Flora, como é que a pessoa faz para continuar se qualificando? A pandemia veio, né, trazer um novo significado, né? Porque as pessoas, o impacto econômico, algumas portas se fecharam, outras se abriram, né? Então, o profissional, o trabalhador, ele tem que ficar atento, ele tem que se ressignificar, ele tem que se atualizar permanentemente, olhar para o lado, saber quais foram as portas que se fecharam, mas principalmente as que se abriram, se motivar, ir atrás, não desistir, entrar e ficar sempre nesse movimento de não desistir, não desanimar, procurar cursos, formações. A gente sabe que diversos setores, governamentais e não governamentais, tem cursos de todas as áreas, algumas áreas se ressurgiram, né, muito mais para dar conta desse momento em que a gente vive. Hoje, por conta das restrições, muitos cursos e muitas formações acontecem no formato remoto, e aí é se virar, não desistir, e é como eu falei, o itinerário profissional da formação é importantíssima, né? Nesse momento em que a gente vive, muitos precisaram recalcular suas rotas, né, para poder ver em que é que poderiam atuar. Em tempos de crise se diz muito que são tempos de crise que você ressurge com novas saídas e novos projetos. E aí, nesse tempo de pandemia, muita gente, né, precisou se especializar, precisou se aperfeiçoar, precisou mudar o seu nicho de trabalho, e a qualificação é fundamental nesse trajeto. Ontem a gente recebeu a Solange aqui, ela veio falar sobre empreendedorismo, e a fala dela é muito parecida com a sua, quando diz sobre esse dinamismo que a gente precisa ter no dia a dia. Ou seja, Flora, não dá para se acomodar, né? A gente tem aí um país com muitos desempregados, mas os que estão aí buscando essa vaga são justamente aqueles que não se acomodam, que já levantam com sangue no olho, com vontade de buscar, e estão sempre ali tentando mesmo fazer essa reciclagem para não perder o espaço ou para ganhar um espaço novo. Não tem como se acomodar, não é isso? Isso mesmo. Sei que os tempos são difíceis, todos nós sabemos, a gente acompanha os dados, né, de desemprego e das situações, principalmente para uma camada da população mais vulnerável, que foi mais afetada, mas a gente não pode desistir. O trabalhador, ele tem que crer em dias melhores, né, crer que tudo isso vai passar em tempo, buscar alternativas, saídas, sem desanimar. Eu sei que para algumas camadas da população isso é mais difícil, por isso que existem programas, né? Por exemplo, esse do Renda em Casa, mas é isso, é continuar atento e buscar permanentemente novos caminhos, não desistir, não desanimar jamais. O trabalho, ele edifica o ser humano, ele é que te mantém ativo, vivo, produzindo, tá? E é fundamental que ele esteja sempre se reciclando, se capacitando. O trabalhador que não se aperfeiçoa, ele acaba ficando para além, né? Para além, e vem outros, e a dinâmica do mercado é exigente, e aí aqueles que são mais dinâmicos e mais motivados conseguem, com certeza, avançar e superar as crises que acabam se abatendo.
A nossa crise hoje é a pandemia, né? Mas sempre há momentos em que você precisa se reorganizar e se revitalizar profissionalmente. Essa é a sua garantia de permanência no mercado. Verdade, concordo com tudo, Flora. Agora, tem um ponto positivo, porque nós temos uma prefeitura, através da SDE, que oferece vários tipos de suporte para o trabalhador, né? Nessa parte de qualificação profissional, o que a SDE pode oferecer? Bem, a SDE, ela tem uma coordenadoria, uma área, né, que compreende que o desenvolvimento econômico da cidade de Fortaleza também passa pela formação, pela qualificação do trabalhador de Fortaleza, razão pela qual nós estamos com um projeto já todo esboçado, né, o escopo macro do projeto de uma forma geral já está todo desenhado, que é o Profuturo Cursos, e em breve, certamente, a gente vai estar lançando, né? Esse projeto prevê a oferta de mais de 15 mil vagas, né, de capacitação, de ofertas de cursos de capacitação de curta, longa e média duração. A expectativa é atender por meio de 71 cursos voltados para as diversas áreas, né, de nichos de negócio da cidade de Fortaleza, considerando também as suas vocações, turismo, hotelaria, gastronomia e outros. São 8 eixos temáticos, tá? Por meio de mais de 400 turmas. Esse projeto, ele prevê sua execução ao longo dos 4 anos, né, dessa nova gestão do prefeito Sarto e também do nosso secretário Rodrigo Nogueira, que a gente percebe o entusiasmo dele e a concepção dele de que o grande legado que a gente, dentre outros legados que a Secretaria vai deixar, é a qualificação profissional. É deixar o trabalhador nessa gestão ter a oportunidade de se qualificar, de se reinserir ou se inserir no mercado de trabalho com uma formação para que ele possa executar com excelência e com qualidade os seus ofícios e as suas atividades laborais. É um legado, né? Porque conhecimento, no momento que você adquira, você não perde mais, é único, é seu, é próprio, tá? E também gerar a motivação para criar essa cultura da qualificação, né? Você hoje tem uma atividade, mas não tem a formação, então você já se capacita e já se aperfeiçoa. E aí vai, nesse ciclo constante, desde o aprimoramento, o aperfeiçoamento, até a formação de carreiras para que os profissionais possam atuar no mercado de trabalho, que o trabalhador fortalezense possa, num período de retomada, retomar com esse ânimo e com esse incentivo da qualificação. Ok, Flora, muito obrigada pela sua participação, tá? E quando esse projeto for lançado, sem dúvidas, a TV Terra do Sol vai fazer a cobertura para a gente deixar aqui tudo detalhado para esse trabalhador que quer se qualificar. Obrigada pela sua participação e parabéns, tá? Eu que agradeço, obrigada. Bom dia. Bom gente, dia. Vocês estão vendo aí que a gente está tendo uma sequência muito boa, né? A Flora falou hoje sobre quem já é profissional e quer se qualificar. E lá no comecinho da semana, vocês devem lembrar que a gente trouxe aqui a Priscila, que falou como é que você, que está fora do mercado de trabalho, pode se inserir. Uma vez se inserindo no mercado de trabalho, aí você pode contar com o apoio da SDE para você fazer esse crescimento dentro daquela profissão que você escolheu, tá bom? Se você tiver dúvida, se não tiver visto os primeiros programas, você vai lá no nosso canal do YouTube, @TV Terra do Sol, que tem todos os programas lá, assiste, veja quem são as pessoas que estão lá na SDE, que estão prontas para te dar esse apoio, esse suporte, e aí você pode aí entrar no mercado de trabalho ou se manter com qualificação, que foi o assunto que a gente conversou hoje, tá bom? E tá na hora da gente encerrar o Giro Fortaleza, a edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 da tarde com a Daniele Campos e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza às 7 da noite com a Luciana Cardoso. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Falei no YouTube, mas tem também Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.